A Austria é un país de elegancia majestosa e beleza natural que parece saído de un conto de fadas. Situada no corazón geográfico e cultural da Europa, é herdeira de un dos imperios máis duradouros e poderosos da historia, o Imperio Austrohúngaro, gobernado durante 6 séculos pela dinastía dos Habsburgos. Esta heranza imperial permeia todos os cantos da súa capital, con palacios barrocos deslumbrantemente opulentos, casas de ópera douradas e unha cultura de cafés listada como patrimonio mundial. Mas esa grandeza urbana é apenas metade da historia. Além das cidades, a Austria é unha nación definida e dominada pelos Alpes, que cobren espectacularmente 2/3 do seu territorio, oferecendo unha paisaxe vertical de picos nevados, vales verde esmeralda e lagos cristalinos. É, indiscutiblemente, o berzo da música clásica occidental, o lar de Mozart, Strauss, Schubert e Haydn. É un lugar onde a grandeza cultural e a majestade alpina se encontran e se funden perfeitamente. Curta, inscrévase e compartille. Vamos comezar. A Austria é un país sen litoral, definido por dúas características geográficas dominantes, montañas e ríos. Os Alpes orientais son o corazón e a alma da nación, cobrindo completamente as provincias occidentais, como o Tirol, e o sul, Carintia. Esta paisaxe montañosa non é apenas un cenario, é o playground nacional e unha parte fundamental da identidade austríaca. É un destino de clase mundial para esportes de inverno, especialmente esquí alpino e snowboard, ben como para camiñadas e montañismo no verão. A montaña máis alta da Austria é a Grossglockner e a famosa Grossglockner High Alpine Road, unha obra-prima da enxeñaría rodoviaria serpenteia por esta paisaxe, oferecendo vistas espectaculares de geleiras e picos. O segundo eixo geográfico do país é o río Danúbio. O segundo maior río da Europa flui majestosamente pelo norte da Austria, conectando grandes cidades como Linz e, máis importante, a capital, Viena, que debe moito de súa importancia histórica á súa localización neste cruzamento de ríos. O trecho máis pitoresco e famoso do río na Austria é o Vale de Wachau, unha región vinícola declarada Patrimonio Mundial pela UNESCO. Este vale é unha paisaxe cultural de beleza estonteante, famosa por seus viñedos en socalcos íngremes que producen algúns dos mellores viños brancos, Riesling e Grüner Veltliner, do mundo. O vale é pontillado de castelos medievais en ruínas, como Dürnstein, onde Ricardo Corazón de León foi aprisionado, e charmosas vilas vinícolas. Completando a trindade geográfica austríaca está o Distrito dos Lagos, Salzkammergut, localizada al este de Salzburgo. Esta é a imaxe de cartón postal da Austria gañando vida. É unha rexión con máis de 70 lagos glaciais con aguas cristalinas verde esmeralda, cercadas por imponentes montañas de calcario. Vilas idílicas como Senta, Wolfgang, St. Gilgen e, acima de tudo, Hallstatt agárranse ás margens deses lagos. Esta rexión foi historicamente a fonte da riqueza do imperio. O sal, Salz, que foi extraído das montañas Hallstatt por máis de 7.000 anos, tornando-a a mina de sal máis antiga do mundo. A contribuição máis profunda e duradoura da Áustria para a cultura mundial é, sem dúvida, seu legado musical incomparável. Durante os séculos XVIII e XIX, Viena foi o epicentro indiscutível da música clásica europeia. Sob o generoso patrocinio dos Habsburgos, os mellores compositores do continente se reuniram na cidade, criando un ambiente creativo sen precedentes. O nome máis famoso é Wolfgang Amadeus Mozart. Embora teña nascido en Salzburgo, foi en Viena que pasou seus anos máis produtivos e revolucionarios, compondo súas óperas e sinfonías máis famosas. O alemán Ludwig van Beethoven tamén escolleu Viena como seu lar adotivo, desafiando convenções e lançando as bases para o romantismo musical. E depois a dinastía Strauss, especialmente João Strauss II, o rei da valsa, cuja música alegre e arrebatadora, como o Danúbio Azul, se tornou a trilha sonora da Viena Imperial e continúa sendo un símbolo da cidade. Eles são acompanhados por gigantes como José Haydn, pai da sinfonía, Franz Schubert, nascido en Viena e mestre do canto, Brahms, Mahler e Bruckner. Esta tradición non é unha reliquia, ela está viva. Permanece en performances de clase mundial na Ópera Estatal de Viena, Staatsoper, na Asociación de Música, a Sala de Concertos Dourada que acolle o famoso concerto de Ano Novo da Filarmónica de Viena e nas vodes angelicais do Coro de Meninos de Viena. A segunda grande instituición cultural é a cultura de cafeterías, cultura do café. Os cafés vienenses, declarados Patrimonio Cultural e Material pela UNESCO, non son apenas lugares para tomar unha bebida quente. Son salas de estar públicas, instituições onde o tempo para. Son lugares con mesas de mármore, cadeiras tonet de madeira curvada e decoración opulenta, un pouco desbotada. As persoas vêm para ler a grande selección de jornais internacionais, pendurados en cabides de madeira, para debater política ou filosofía, para escrever, para jogar xadrez ou simplesmente para observar o mundo. O ritual de pedir un café é unha arte en sí, como un menú de dezenas de especialidades como melange, semellante ao cappuccino, ou o vão único, moca en un copo con chantilly. Un garzón formal, o garzón, lhe trará seu café em uma bandeja de prata com um copo de água, e você poderá ficar lá por horas sem que ninguém o incomode.
Curta, inscreva-se e compartilhe. Toda essa arte e cultura foram possíveis graças ao esplendor imperial dos Habsburgos. Esta dinastia governou grande parte da Europa por mais de 600 anos e seu poder e riqueza são exibidos na arquitetura de Viena. O Palácio de Hofburg é o vasto complexo do Palácio de Inverno no centro da cidade, um labirinto de edifícios que abriga os apartamentos imperiais, o Museu Sissi, dedicado à enigmática Imperatriz Elizabeth, e a Escola Espanhola de Equitação, com seus cavalos Lipizzaner. Nos arredores da cidade fica o Palácio de Schönbrunn, a suntuosa residência de verão amarela com 1441 cômodos, construída para rivalizar com Versalhes. A grande avenida do Ringstrasse, uma avenida circular que substituiu as antigas muralhas da cidade, é ladeada por todos os grandes edifícios cívicos dos quais o Império precisava para exibir seu poder: a ópera, a prefeitura, Rathaus, o parlamento e os grandes museus. A vida social austríaca pode ser um paradoxo. Em público, os austríacos valorizam a formalidade e boas maneiras. Saudações são importantes, apertar as mãos é a norma e o uso de títulos formais, como doutor ou senhora magíster para alguém com diploma universitário, ainda é surpreendentemente comum. No entanto, em privado, a cultura é governada pela aconchego. Esta palavra, semelhante ao aconchego holandês ou ao aconchego dinamarquês, descreve uma sensação de calor, conforto e bem-estar. É a sensação de um retiro aconchegante na montanha, cabana, depois de um dia de esqui, uma tarde relaxante em um café vienense ou um longo e farto jantar com amigos e familiares. O esqui não é apenas um esporte na Áustria, é o esporte nacional, uma paixão e uma parte intrínseca do modo de vida. As crianças austríacas aprendem a esquiar quase ao mesmo tempo em que aprendem a andar. Os Alpes austríacos abrigam algumas das estações de esqui mais lendárias do mundo, como Kitzbühel, famosa pela assustadora descida de Hahnenkamm, e Santo Antônio am Arlberg, considerada o berço do esqui alpino moderno. A culinária austríaca é robusta, imperial e, acima de tudo, famosa por suas sobremesas. O prato nacional indiscutível é o schnitzel vienense. A versão autêntica, indicada como Wiener ou vienense, deve ser carne bovina, batida bem fina, empanada e frita em banha ou manteiga clarificada até ficar dourada, crocante e fofa. É tradicionalmente servido com uma fatia de limão e salada de batata. Outro prato clássico é o Tafelspitz, carne bovina cozida lentamente em caldo de legumes. Era o prato favorito do imperador Francisco José e era servido em um caldeirão de cobre, acompanhado de raiz forte e molho de maçã. Mas a verdadeira glória da cozinha austríaca reside em seus pastéis, bolos e sobremesas. O bolo mais famoso do mundo é provavelmente o Sachertorte, um bolo denso de chocolate com uma fina camada de geleia de damasco, coberto com uma cobertura brilhante de chocolate amargo, originalmente do Hotel Sacher em Viena. Igualmente amado é o strudel de maçã. Strudel de maçã, uma massa fina e folhada, esticada à mão até ficar transparente, recheada com maçãs, passas, canela e farinha de rosca torrada, e servida quente com chantilly. Nos arredores de Viena, em cidades como Grinzing, você pode encontrar a tradição de Heuriger. São tabernas rústicas e acolhedoras, geridas pelos próprios produtores, onde vendem o seu vinho jovem do ano, o Heuriger, diretamente do barril, acompanhado de um buffet de frios, carnes, queijos e saladas. A maioria das viagens começa em a capital imperial. Leva dias para absorver toda a sua grandeza. O Palácio de Schönbrunn e seus jardins, o Palácio de Hofburg, com a Escola Espanhola de Equitação, a majestosa Catedral de Santo Estevão, Stephansdom, no coração da cidade, o bairro dos museus e, claro, uma noite na Ópera Estatal. A segunda cidade da Áustria é Salzburgo, uma joia barroca na fronteira com a Alemanha. É mundialmente famosa por dois motivos: ser o local de nascimento de Mozart, seu local de nascimento é um museu, e ser o cenário do filme A Noviça Rebelde. O seu centro histórico, Altstadt, declarado Patrimônio Mundial pela Unesco, é um labirinto de ruas encantadoras, dominado pela imponente fortaleza de Hohensalzburg, que se eleva acima da cidade. Para a experiência alpina por excelência, Hallstatt é insuperável. Considerada uma das vilas à beira de lagos mais bonitas do mundo, esta vila idílica fica em uma estreita faixa de terra entre uma montanha acidentada e o lago Hallstätter See. É famosa por suas casas do século XVI e suas minas de sal, as mais antigas do mundo. No coração dos Alpes tiroleses encontra-se Innsbruck, a capital dos esportes de inverno. Cercada por montanhas imponentes que podem ser alcançadas por teleférico a partir do centro da cidade, Innsbruck é famosa por seu telhado dourado. Uma varanda da era imperial coberta com telhas de cobre dourado, e sua moderna rampa de esqui projetada por Zaha Hadid. Finalmente, o Vale de Wachau no Danúbio é perfeito para um passeio de um dia saindo de Viena, de barco ou de bicicleta
bicicleta para visitar as adegas e as ruínas do Castelo de Dürnstein. A Áustria é um país que equilibra com maestria a grandeza imperial com a humildade alpina. É um lugar onde você pode assistir a uma ópera de nível internacional com acústica perfeita à noite e, na manhã seguinte, estar no topo de uma montanha intocada, respirando o ar fresco dos Alpes. É uma nação definida por uma qualidade de vida excepcional e uma profunda apreciação pela beleza. A beleza de sua música, que definiu a era clássica, a beleza de sua arte e arquitetura, o legado de um poderoso império e a beleza avassaladora e inegável de sua paisagem natural. Curta, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima.